da casa do rei, para adorar o rei, né? Cumprimenta o teu vizinho aí, dando a paz de Cristo para ele, para ela. Glória a Deus. Deus seja louvado. Você trouxe a Bíblia, a espada. Vamos abrir no profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías. Aleluia. Isaías capítulo 6. Glória a Deus. A partir do versículo 1. Diz o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com outras 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Voltemos no versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, o versículo 3, a expressão e clamavam uns para os outros, está no singular ou está no plural? No plural, porque era mais de um ser, eram seres, serafins, está no plural. Agora no versículo de número 4 diz: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Essa expressão, a voz do que clamava, está no singular ou no plural? Está no singular. Por que que no versículo 3 está no plural e por que que no versículo 4 está no singular? Nós somos inteligentes, são esses detalhes da Bíblia que traz um crescimento para nós. Para adorar, nós adoramos na pluralidade. Para Deus receber a adoração, Ele recebe tudo como uma só. Quando nós adoramos em espírito e em verdade, nós estamos no plural, várias pessoas. O Senhor vem aqui para receber uma adoração que é de toda a igreja. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, ou seja, quando eu e você adoramos em espírito e em verdade, o nosso interior começa a ser abalado. E Deus já vai movendo tudo que é de dentro de nós. E aí sim nós vamos reconhecer como Isaías reconheceu: ai de mim que sou um pobre pecador.
Ai de mim que sou um pobre pecador e sou carente da tua graça e da tua misericórdia. A verdadeira adoração, em rápidas palavras, traz para nós reconhecimento daquilo que somos, pobres pecadores, pobres mortais pecadores. A verdadeira adoração número 2 mexe dentro de nós e nos leva para mais perto de Deus. E a verdadeira adoração, quando nós conhecemos o nosso Deus e adoramos a Ele verdadeiramente, a número 3 para finalizar, que está no versículo de número 8, que diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a verdadeira adoração, irmãos, ela mexe conosco, ela mexe com a nossa estrutura, ela move a nossa estrutura. A verdadeira adoração atrai a presença de Deus, manifestado aqui, a casa se encheu de fumaça. Mas não é somente essa casa, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus quer encher aqui dentro. Deus quer encher aí dentro, através de uma verdadeira adoração. A verdadeira adoração traz um reconhecimento da nossa deficiência, do nosso verdadeiro caráter, quando nós estamos frente a frente com Ele, porque as máscaras caem, o véu é tirado e a gente está nu diante dEle, e Ele diz, Ele nem precisa dizer, porque nós mesmos reconhecemos: ai de mim, Senhor, eu não passo de um verme, de um pobre pecador, carente da sua graça e da sua misericórdia. E a verdadeira adoração traz para nós o perdão de Deus quando reconhecemos as falhas, quando arrependemos das falhas que são pecados e também iniquidades. Então o Senhor vê o arrependimento como viu o arrependimento do profeta Isaías, e aqui Ele mandou um dos serafins como Atenais, mas agora o próprio Espírito dele vem aqui, através do sangue de Jesus, nos perdoa de todo o pecado. E aí Ele vai perguntar no final de tudo: já que você já viu quem eu sou, o Deus Todo-Poderoso, a terra está cheia da minha glória, já que você viu como é que se adora, em espírito e em verdade, as bases são movidas, já que você teve os seus pecados perdoados através do meu sangue, a quem eu vou enviar agora? O resultado final é esse: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem há de fazer a minha obra? Quem há de ainda falar do meu nome? Quem há de fazer os louvores? Quem há ainda de pastorear? Quem há ainda de ensinar? Quem há ainda de cooperar? Quem há ainda de varrer a minha casa, de limpar a minha casa? A quem enviarei? Aí não tem outra forma, né, irmão? Senhor, eu estou vendo, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de uma sociedade de lábios impuros, mas o Senhor já me perdoou. Para lá está tudo no meio dessa sociedade corrompida, quer saber? Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Ele vem com o Espírito Santo, nos enche da presença dEle, nos capacita. Se é para cooperar, a unção para cooperar. Se é para pastorear, a unção para pastorear. Se é para louvar, a unção para louvar. Se é para fazer os milagres, a unção para fazer os milagres. Se há para sair evangelizando como missionário, a unção dos missionários. A cada um Deus tem uma unção proporcionada. E que o resultado final nesta noite seja esse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Coloca a sua Bíblia no assento. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus querido, nós começamos o culto com essas revelações importantes, ó Pai. E pedimos ao Senhor, na sua presença nesta hora, perdoa os nossos pecados e as nossas iniquidades, ó Pai. E manifesta, Senhor, o seu poder sobre nós. Manifesta a sua graça, ó Pai. Deus, nós não estamos aqui como meros religiosos. Nós estamos aqui como adoradores. Aleluia. Estamos aqui para dar os seus louvores. Pastor Anderson, como é que se adora em espírito e em verdade? O lado espiritual, o lado da nossa alma. É necessário nós entendermos com o nosso intelecto, na presença de quem estamos, quem é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aí sim, em espírito e em verdade, com inteligência, nós vamos adorá-lo. Diga assim: eu te busco, te procuro. Ó Deus, vamos adorar em nome de Jesus, Senhor.
Oh, recebe a nossa adoração. Oh, Espírito da graça. Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Cadê você? Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Só quem quer. Aleluia. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo. Prosseguindo, para o alvo eu vou. Aleluia. A coroa conquistar. Enquanto isso aqui embaixo, Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Aleluia. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos ver a igreja, Senhor. Senhor, Te quero, aleluia. quero ouvir tua Aleluia. voz. Senhor, te quero mais. Eremalassúria, aleluia. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Todo o povo de Deus, aleluia. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Sempre mais, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando eu ouço esse refrão, Senhor, te quero ouvir tua voz, eu lembro lá de Êxodo, quando os sacerdotes foram separados, os filhos de Arão. Ficou Arão, o sumo sacerdote, e os filhos dele. Interessante que Nadab e Abiú também estavam, com Eleazar e também o outro menino. Ficaram 7 dias reclusos, em consagração. Não era para eles fazerem outra coisa que não fosse consagrar a vida deles. Mas Nadab e Abiú não tiveram essa consagração perfeita. Ao findar dos 7 dias, a Bíblia diz que Moisés chegou para ungí-los e consagrá-los. E a coisa que Moisés pegou foi o sangue daquele animal, que era o símbolo do sangue de Cristo no futuro, e molhou a ponta da orelha de Arão e seus filhos. Diga assim: autoridade e autorização para ouvir a voz de Deus. Também a Bíblia diz que molhou a ponta do polegar do lado direito de Arão e dos filhos. Diga: autoridade. Para onde eu tocar, abençoado será. E aonde eu estender a mão, o mal tem que sair. E também ungiu com sangue o polegar do pé direito de cada um de Arão e dos seus filhos. Diga: autoridade para andar na palavra de Deus. Senhor, te quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos aplaudir mais uma vez ao Rei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Alguém pode dizer, mas pastor, aquilo lá não era no Antigo Testamento? Ô, meu irmão, o Senhor disse que a vontade dele é que Israel fosse um reino sacerdotal. Já que Israel não quis, Deus toma a boca do apóstolo Pedro e dizer, Israel não quis, mas vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. A unção sobre a vida de Arão e dos demais sacerdotes é a mesma que está sobre as nossas vidas. A unção para ouvir a voz de Deus, a unção para colocar as mãos e prosperar, a unção para andar na presença de Deus. A mesma unção dos sacerdotes está sobre nós. Deus não faz acepção de pessoas. É somente crer, somente eu creio e obedecer, e a presença dele nos invade. E toma o teu Aleluia. lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Adore, 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 adore. Aleluia. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Adore. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos.
mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Aleluia. O Senhor habita em nós. Aleluia. Oh, levante as tuas mãos assim ao céu, as duas mãos. Aleluia. Irmãos, esse sinal de mãos levantadas aos céus é dizendo, aqui na terra alguém diz, mãos ao alto, não é? Quando pega mãos ao alto, mas nós não somos nessa conotação de bandidos. Mãos levantadas para Deus é sinal, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu não consigo sem Ti, Senhor. Eu não consigo viver sem Ti, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Vai adorando a Ele. Eu me rendo, não dá mais para viver sem Ti, não dá mais para prosseguir sem o Senhor, não dá mais para caminhar sem o Senhor. Eu me rendo diante da Sua presença, eu me rendo diante do Senhor dos exércitos. Oh, glória a Deus, aleluia. Vai adorando aí, vai adorando aí. Te eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui está o seu povo, Senhor. Aqui está a sua igreja, Senhor. Aqui estão os seus remidos, Senhor. Oh, glória a Deus. Eremalassúria. Eremalasson. Aqui está o seu povo remido, lavado, redimido no seu sangue, que lhe adora, que lhe adora, que lhe adora, que lhe adora. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A igreja. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! Aplaudemos ao Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Hinos maravilhosos, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Amós. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, qual é a liturgia do culto? Irmão, a liturgia, na verdade, tem as organizações, mas é essa. Você chega a hora, fala com Deus. Depois adoramos, louvamos. Depois vamos receber da parte dele aquilo que ele quer falar. E depois nós recolhemos, né, fazemos recolhimento das nossas primícias e vamos embora para lá de abençoados. Só sai daqui vazio quem quer, porque a glória dele está aqui. Livro do profeta Amós, capítulo de número 1. Profeta Amós, capítulo 1. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por pouco que nós não estaríamos cultuando no escuro. Faltou pouco, faltou 10 centavos, como disse. Porque acabou a força, deu uma escuridão, hein, irmãos? E aí minha esposa, ainda bem que tinha vela lá em casa. A vela aí ia cultuar igual nos tempos antigos, né? Aí ia ter que ficar com o celular aqui. Uma vez acabou a energia lá no outro barracão que estávamos. E você pensa que nós paramos de pregar? Que nada. Ligamos o celular, a lanterna, bora pregar. Uma vez eu fiquei muito triste quando acabou a energia numa igreja que eu ia. E aí acabou bem na hora do culto. E o líder estava lá à frente dizendo, hoje não tem culto, porque acabou a energia, vai todo mundo para sua casa. Eu disse, vamos adorar aqui fora mesmo então. Não tem jeito, não tem culto, acabou a energia, e nós fomos tudo embora. Eu fiquei muito aquele dia chateado, porque é muito bom adorar a Deus com os irmãos. Com energia ou sem energia nós vamos adorar. Com luz ou sem luz nós vamos adorar. Porque Deus é merecedor da nossa adoração. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse, o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém
fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo na casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biquiat-Aven. E ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os teus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem cetro de Asquelon. E volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. E assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo nos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo em Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. E assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo nos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. E assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo em Moabe, fogo que consumirá os castelos de Quiriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e todos os príncipes com que matei, e todos os príncipes com ele, diz o Senhor. Versículo 4 do capítulo 2. E assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo em Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Versículo 6. E assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como de cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus.
Não é isto assim, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. Ao forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará. Nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Ó Deus, a sua palavra acaba de ser lida, ó Pai. E nós precisamos agora da revelação da sua palavra, Senhor. Por isso, ó Deus querido, fala ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta, Senhor, o seu poder, a sua graça e a sua glória. Em nome de Jesus, leva cativo o nosso pensamento e abram-se os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Todos os demônios sejam expulsos em nome de Jesus e que manifeste a sua graça, o seu poder através da sua palavra para a glória do Senhor. Amém. Pode assentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, uma palavra dura que nós lemos, né, irmãos? Mas nós podemos ver, através da vida do profeta Amós, um homem que era um pastor de ovelha e também ele era um colhedor de sicômoro, ou seja, ele era um homem da roça. E esse homem trabalhava, né, na sua roça, cuidava dos bois, da sua criação, e ele tinha dentro de si uma insatisfação por conta daquilo que os olhos dele viam. Os olhos dele viam a injustiça. Ele tinha uma insatisfação daquilo que os ouvidos dele ouviam. E os ouvidos dele ouviam as injustiças em Israel, em Jerusalém e também nos países vizinhos. Então aquele homem está no seu trabalho diário, na sua labuta, indignado, insatisfeito com as atrocidades e também com o pouco caso que os seres humanos tinham para com os pobres, para com as pessoas. Então o Senhor toma ele e faz ele ir viajar até Israel. Ele é do lado sul, ele era um morador de Jerusalém. Mas o Senhor Deus o toma e faz ele ir profetizar lá em Israel. Israel nessa época, para você que não pôde estar vindo na escola bíblica, e aos que estão vindo, às vezes quando nós dividimos as classes, uns vão para o discipulado, para os jovens, enfim. Mas o pastor Fernando está trazendo aqui os ensinamentos a respeito dos reis. E quando fala no versículo 1, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de quem? Do rei Uzias. Está fazendo uma menção. O rei Uzias era o rei do lado de Jerusalém. E também nos dias de Jeroboão. Esse Jeroboão era o Jeroboão II. Era o rei do lado norte de Israel. Israel se dividiu quando o filho de Salomão assumiu o trono. E agora o país está dividido. O reinado de Jeroboão aqui, desse Jeroboão II, foi um reinado próspero. Foi um reinado onde a sociedade israelita cresceu. Eles reconquistaram as terras. O bolso deles estava cheio de dinheiro. Tudo, os seus empreendimentos, eles prosperavam em tudo. Mas com o tempo, eles foram ficando bem-sucedidos e o pecado, ou os pecados, eram agora com mais veemência, com mais facilidade e praticidade. Eles então estavam bem-sucedidos e começaram a se tornar arrogantes. Começaram a se tornar desprezíveis aos olhos de Deus. Achavam que a falsa sensação de bem-estar por estarem prosperando no reinado de Jeroboão
era a bênção de Deus na vida dele. Não senhor e não senhora, porque aquele povo estava prosperando, mas aos olhos de Deus estavam todos longe da presença de Deus. Eles iam para a casa de Deus, adoravam a Baal e queriam também adorar a Deus no mesmo instante. E como foi dito pela manhã, Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é Deus. Então o Senhor toma esse homem, faz ele percorrer e sair do lado sul e ir lá para o lado norte. Irmão, é a mesma coisa de que se Deus tomar um dentre nós e fazer com que nós fôssemos para lá, para Brasília, e profetizar para o presidente da República, profetizar, andar lá no Senado, na casa dos três poderes, e profetizar a palavra de Deus como esse homem profetizou. E esse homem então sai de trás dos bois, e sai dos sicômoros, e vai pregar o evangelho lá em Israel, para um povo duro de coração, para um povo duro de ouvido, para um povo arrogante, para um povo desviado da presença de Deus e para um povo que não queria um compromisso com Deus. Mas antes de Deus manifestar o juízo, Deus sempre vai usar alguém para alertar o povo dele, como usou esse homem aqui. Então, o profeta Amós, quando ele começa a profetizar, ele não vai profetizando direto para Israel e direto para Jerusalém. Ele começa a profetizar para as nações, para depois sim chegar na espinha dorsal e falar ao povo de Deus que é Judá e Israel. Quando o texto começa dizendo, por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo, ou seja, eram transgressões que essas nações estavam fazendo constantemente. Mas a primeira nação que recebeu uma palavra difícil foi a nação da Síria, onde a capital era Damasco, e é Damasco até hoje. Nesse período, o porquê que Deus está dando uma sentença difícil e terrível para aquele povo? A própria Bíblia já vai dizer o motivo, quando no versículo 3 diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 eu não vou sustar o castigo. Lembra quem já trabalhou com cheque? Cheque. Lembra quando as pessoas sustavam o cheque? Sustou o cheque, então não vai ter fundo. Aqui Deus está usando uma palavra parecida. Eu não vou sustar o castigo. Eu não vou deixar de castigar. Eu vou castigar. Então o que é que Damasco fez? O que é que os sírios fizeram? Porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biquiat-Aven. E ao que tem cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Então essa profecia se cumpriu e acredito que também continua a se cumprir. Hoje, o que é a Síria, meus irmãos? O que são o povo sírio? O país da Síria, onde as bombas caíram lá nesse país, a desunião, as pessoas que saíram do país e foram embora, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Gileade era uma cidadezinha onde ficava o povo de Deus, e a Síria passou ali, esse trilhar é como usando o instrumento de trilhar, passar pela terra, mas aqui eles mataram os seres humanos, maltrataram os seres humanos, que era o povo de Deus, e Deus está dizendo, eu vou meter fogo aí. Esse fogo era o fogo do juízo de Deus. O juízo de Deus que estava vindo para a Síria, e aquele povo, eu repito aqui, a falsa sensação de bem-estar. Então olhe bem para a minha face. Você que tem sido uma pessoa bem-sucedida, porque quem aceitou a Jesus é bem-sucedido. A falsa sensação de bem-estar da nossa parte, achando que nós podemos andar na arrogância, achando que nós podemos pisar nas pessoas, cuidado, porque vem juízo de Deus aí. Muito cuidado. Essa falsa sensação, mas eu estou prosperando, estou pisando na pessoa, mas estou prosperando. Estou sendo grosseiro, mas estou prosperando. Estou sendo mal educado, mas estou prosperando. Mal sabiam o povo israelita que o próprio profeta está dizendo 2 anos antes do terremoto. Mal sabia que 2 anos depois viria o terremoto para o país de Israel.
muito cuidado. Quanto mais Deus nos prospera, mais humilde nós devemos ficar. Quanto mais Deus nos prospera, mais humilde devemos ficar. Quanto mais Ele nos abençoa, mais diminuamos nós e que Ele apareça em nossa vida. Não é ser bobo e não é ser enganado por pessoas, porque quem tem o Espírito de Deus tem o discernimento, mas é saber se comportar. O que eu tenho, o que você tem, é Deus que deu. Mas, pastor, minha vida não está muito bom ainda nas finanças, mas vai ficar se você esperar o tempo de Deus. E quando chegar essa bonança para a sua vida, humildade. Humildade. A humildade sempre vai na frente da honra. Depois o Senhor fala uma palavra para Gaza, que são os filisteus. A partir do versículo 6. Porque assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregar aos edomitas. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei o rosto contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Os filisteus é de onde descendeu o gigante Golias. O rei Davi, quando foi enfrentar o gigante, são coisas na Bíblia que a gente precisa prestar atenção. O rei Davi, antes de enfrentar o gigante, ele pegou 5 pedras lavradas. Ele foi ao ribeiro, desceu ao ribeiro, abaixou, escolheu, ele não pegou as pedras de cima, ele pegou as pedras lisas, trabalhadas, ele cavucou para pegar a pedra lisa, porque pedra quadrada não ia dar certo na funda que ele estava. Irmão, da nossa parte, se nós não usarmos dessa prática de oração e buscar em Deus as ferramentas para derrubar gigante, nós não vamos chegar em lugar nenhum. As pedras não são as de cima, as pedras são as de baixo. Às vezes, na nossa vida, nós somos pisados pelos ímpios. Não fique preocupado com isso se você é servo de Deus. E não fique querendo bater de frente com as pessoas, porque Deus nunca vai pegar as pedras de cima. Deus vai pegar aquelas que são pisadas. Passava ali com os cavalos, os homens naquele riacho, e lá foi Davi procurar. Essa é quadrada, essa aqui está muito pontuda, essa não. Essa aqui, essa está mais lisinha, essa dá para trabalhar, essa aqui é o que eu vou trabalhar. Que tipo de pedra é você? Que tipo de pedra eu sou? Porque quando lançar, é para bater na testa do gigante, o gigante não vai cair de costa, não, ele vai cair de cara no chão. E você tem que matar e pegar e tirar a cabeça do gigante para você ser vitorioso e vitoriosa. Pastor, o que é esse gigante? Esse gigante é aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, que deve ser morto da nossa vida, deve ser barrado da nossa vida. E os filisteus, por que Davi pegou 5 pedras? Nós só vamos entender isso lá no final do livro de Crônicas, quando fala-se dos valentes de Davi. Interessante que os valentes de Davi, quando Davi está na caverna de Adulão, a Bíblia diz, e se juntaram a ele homens endividados, homens angustiados, homens depressivos, homens problemáticos, tudo na caverna de Adulão. Pois bem, aqui é a caverna de Adulão. Aqui chega depressivo, aqui chega pessoas endividadas, aqui chega pessoas apertadas, aqui seja pessoa até mesmo louca, perturbada. E o Davi, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, liberta, cura, abençoa e faz de nós gigantes. Porque no final do livro vai ter o relato. Vamos colocar aqui as crônicas, as histórias dos gigantes de Davi. Os guerreiros. Aqueles que um dia chegaram em Adulão, tudo cabisbaixo, e Davi, na unção do Espírito Santo, ensinando a palavra para eles, e fez deles guerreiros, e vai falar lá no final do livro, e os gigantes de Davi, os guerreiros de Davi, um matou um gigante, outro matou outro,
outro gigante com vários dedos e outro Golias. Davi pegou 5 pedras porque ele sabia que tinha 5 gigantes, mas Davi não sabia que ele ia usar somente uma pedra, porque as outras 4 pedras quem ia usar eram os guerreiros. É os guerreiros. Aqui nós somos treinados para ser guerreiros. Aqui nós somos treinados para derrubar gigantes, irmãos. Os gigantes que vamos encontrar aí na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Os gigantes que vão aparecer. Mas antes de matar gigante, primeiro você vai matar urso, vai matar leão. Primeiro você vai passar pela escola de Deus para depois derrubar gigante. E seja como Davi, já seja precipitado. Pega uma pedra para cada um. Pode ser que você vai usar somente uma, mas a pessoa que você vai liberar uma unção na vida dela, essa pessoa vai derrubar gigantes por você. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Você é feito para ensinar as pessoas a derrubar gigante. E esses filisteus que pegaram o povo de Deus, olha só, o povo de Deus que agora é um povo nas mãos dos filisteus. Eu vou abrir outro parêntese aqui, porque não existe, nunca existiu na Bíblia, o país chamado Palestina. Nunca existiu isso na Bíblia. O que existiu e o que é o país chamado Filistia, dos filisteus. Quando os cruzados, naquelas guerras de Jerusalém, conquistaram a terra de Israel, e a ONU agora vai partilhar a terra, onde fala nos profetas, eu vou chamar as nações para um acerto de conta, porque venderam as minhas terras, venderam a minha terra, partilharam a terra. E agora como é que se colocaram o nome da maioria dos territórios israelitas? Palestina. Por que Palestina? Em homenagem aos filisteus. Alguém com a mente diabólica disse, vamos mudar o nome aqui de Israel e vamos colocar Palestina. Por quê? Israel sempre teve como inimigo os filisteus em homenagem aos inimigos deles. Pode mudar o nome, mas nunca tocarão na essência. Aquela nação daquela época, infelizmente, pecou e está uma parte delas ainda, né, com a mente cauterizada, não aceitaram a Cristo, mas alguns já estão voltando para lá. E Deus vai voltar, é Israel. Essa terra chama-se Israel. Então, fechando esse parêntese, agora o povo de Deus, no passar dos anos, começam aos seus pecados e são subjugados agora também pelos filisteus. E os filisteus pegam aquele povo, naquela época tinha ainda a questão de escravos, e venderam aquele povo para os edomitas, como está escrito aqui no versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregarem a Edom. Os edomitas, esse povo edomita, eram os descendentes do irmão de Jacó. Jacó teve um irmão por nome de Esaú. E Esaú vem o povo de Edom, os edomitas. E, desde o ventre, os dois já sempre estavam ali em pé de guerra. Não que eles quisessem isso, mas já estava ali naquele pé de guerra desde o ventre, porque Esaú, Deus já é presciente, ele já sabia do que iria acontecer. Esaú é um homem carnal e Jacó é um homem espiritual. Na própria Bíblia Sagrada nós vamos lendo os relatos, quando Jacó, ele sai da casa do pai, ele anda lá para a casa do sogro, ele é um homem espiritual. Já o irmão dele casa-se com mulheres das nações, as quais foram uma dor de cabeça para a mãe deles, para a mãe dos dois. Então, Esaú, ele é um homem carnal. Esaú não é espiritual. Nesta noite existe os Esaús e existe os Jacó. O Jacó é espiritual, o Esaú é carnal. O Jacó quer agradar o pai, o Esaú quer desagradar o pai. O Jacó quer andar nos caminhos de Deus, o Esaú quer andar nos caminhos carnais. O Jacó quer ser um homem abençoado, o Esaú quer ter as bênçãos pelas próprias forças. O Jacó quer ter um encontro com Deus, o Esaú não quer saber de Deus. Quem é você nesta noite?
Deremalassúria. Deremalassúria. O Jacó não larga o Senhor enquanto ele não mudar a história. Eu carrego um karma no meu nome é Jacó, suplantador, enganador. Eu não aguento mais essa vida. Deremalassúria. E o Senhor então viu o arrependimento, agora você se chamará Israel. E no decorrer do tempo, Jacó enriquece, Jacó volta para a terra. Vai para Betel, porque lá no lugar do voto, vai lá no lugar do voto. Senhor, eu estou indo embora, enganei meu pai. Estou indo embora porque meu irmão Esaú quer me matar, Senhor. Pai, eu faço um voto aqui. Aonde eu deitei e dormi aqui e vi essa visão, esse sonho de anjo subindo e descendo nessa escada. Quando eu voltar, Senhor, para este lugar, aqui, justamente aqui, eu te darei o dízimo de tudo, Senhor. Se o Senhor for comigo, me dá pão para comer, água para beber, roupa para vestir, de maneira que eu vá em paz e volte em paz. De tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. E já foi Jacó. O tempo passou. Mal ele sabia que quem faz voto com Deus não é voto com o homem. Deus um dia cobra. E Jacó agora está lá, na casa do sogro dele. E aí ele é enganado, porque ele enganou o pai, vai ser enganado lá, irmão. Tudo aquilo que plantamos nós vamos colher. Quem mentiu aqui vai receber mentira ali. Quem enganou aqui vai receber engano ali. E Jacó trabalha 7 anos, é enganado, trabalha mais 7. E o sogro dele muda o salário dele mais de 10 vezes. Ele sofreu, mas não abandonou a Deus. Sofreu, mas estava ali com Deus. E agora Jacó, não dá, a inimizade pegou, o olho grande pegou, porque Jacó enriqueceu, estava cheio do dinheiro, cheio das riquezas. Vamos embora daqui. E está indo embora, o sogro dele fica sabendo e vai atrás dele no encalço. Por que você vai embora? E Jacó está indo embora. Chegou um tempo, Jacó falou, olha, passem na frente, porque daqui para frente agora, eu preciso ter um a sós com Deus. Passem tudo na frente. Passou a riqueza, passou o gado, passou os filhos. Passem tudo na frente. Porque agora eu preciso ter um encontro com Deus. Esse lugar chamado Val de Jaboque. E o Senhor ali apareceu, irmãos. E Jacó orava, e Jacó brigava a noite inteira com aquele ser. E o Senhor disse, deixa-me embora. Ele, não deixo enquanto o Senhor não me abençoar, não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te abandonar enquanto o Senhor não me tirar esse vazio da minha vida, não te deixo, deixa embora, já está amanhecendo um dia, rapaz, deixa embora, não vou te... Qual é o teu nome? Ô pergunta, o meu nome, Senhor, aquela pergunta foi lá no profundo, Senhor, o Senhor sabe de tudo, né? Eu sou enganador, eu ultrapassei os outros, eu engano as pessoas, mas eu quero mudança, eu estou arrependido, eu quero mudar. Então seu nome se chamará Israel. Oh glória, amém. Para você, porque quem tem um encontro comigo nunca volta da mesma forma. Pá! Deu um golpe nele, e o anjo saiu, ele vai. Aí lá vai Jacó. Aí os filhos, vem vindo lá Jacó. Não é Jacó não, ele não saiu daqui mancando. É Jacó, é ele, é o nosso pai, não é não. Sou eu sim, mas agora com um novo nome, Israel. Ninguém vem na presença de Deus e sai da mesma forma. Saia mancando, mas saia diferente. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Saia diferente. Oh, glória a Deus. E agora esse povo que Jacó fez passar. Jacó agora vai ter um encontro com o irmão dele. O mesmo que queria matá-lo. Porém, antes de ter um encontro com o irmão, ele para em Siquém. O perigo de estar parado em Siquém, irmãos. Onde é que ele fez o voto? No lugar que ele mudou o nome, Betel, casa de Deus. Jacó está voltando, teve um encontro com Deus e ficou parado em Siquém momentaneamente. Quando ele para em Siquém, nessa época ele tinha seus filhos e tinha uma filha por nome de Diná. E a moça, a menina, enquanto os filhos estavam cuidando do rebanho, Jacó estava lá no meio do gado, a menina saiu para ir na vila de Siquém. Quando chega lá, um príncipe viu a moça, botou os olhos nela, tomou ela e tirou a virgindade da moça. A moça, então, falou para o pai do príncipe, o pai
cabra macho. Pegou o filho, vai assumir a responsabilidade. Chamou Jacó, mandaram chamar Jacó. Jacó chega, os filhos estão lá ainda no pasto. E o menino fala, eu fiz besteira, desonrei a sua filha, desonrei o senhor, mas quero casar com ela. Vou assumir ela. O Jacó, então, fica agoniado. E aí cai a ficha dele. Eu parei em Siquém. E meu voto é, de maneira que eu vá em paz, e de maneira que eu volte em paz. Quando eu chegar aqui, Senhor, tudo que o Senhor me deu, eu vou te dar o dízimo de tudo. E eu parei aqui em Siquém. Ô Siquém. Siquém não é Betel. Betel é casa de Deus. O seu lugar é na casa de Deus, não é em Siquém. Tem muita gente parada em Siquém. O que simboliza Siquém? Siquém simboliza trocar uma escola bíblica para ficar numa cama e acordar tarde e ficar lá no celular. Isso é Siquém. Siquém simboliza ficar vendo coisas banais. Isso é Siquém. Siquém simboliza você ficar parado onde não deve ficar parado. Isso é Siquém. Vai trazer prejuízo. Você tem que estar em Betel. É lá que é o lugar do voto. Quando Jacó parou em Siquém, tiraram a virgindade da menina, chegou os moços, os filhos do trabalho, ficaram sabendo. Pai, esse moço quer casar com a nossa irmã Dinaqué, mas ele tem que se circuncidar, todo o vilarejo tem que se circuncidar. O moço falou, nós assumimos a responsabilidade, vamos circuncidar. Circuncisão. A circuncisão é tirar a pele peniana, é o círculo, a pele peniana, e é uma dor terrível. Então no terceiro dia era o pior dia, dava febre. Naquela época não tinha anestesia como é hoje, praticado bar mitzvah. Pega o menininho no 8º ano, pega a pele peniana e tira. Tipo de uma cirurgia de fimose, para você entender. E no terceiro dia, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, pega cada um a sua espada. Os siquenitas com dor, com febre, ali não foram trabalhar, eles entram no vilarejo e começam a dar espadada em tudo quanto é siquenitas. E mata aqueles homens. Em Siquém, Jacó teve uma filha desonrada. Em Siquém, Jacó teve 2 assassinos dentro de casa. Siquém não é lugar de ficar parado. Seu lugar é em Betel, na casa de Deus. Siquém traz prejuízo. Depois que Jacó recobra o ânimo, ele chama a família. Está na hora de um acerto de contas com Deus. Nós paramos aqui, o meu lugar é em Betel. Vamos pedir perdão, se arrependeram. E agora ele disse, Senhor, mas os moradores, os vizinhos ficaram sabendo dessa atrocidade que meus filhos fizeram, vão nos matar. O Senhor disse, por conta do arrependimento e pela sua mudança, pela sua atitude, ao você dar o primeiro passo rumo a Betel, eu vou enviar terror por todos os lados. Quando Jacó e sua família deram o primeiro passo, diz a Bíblia, e o terror de Deus invadiu os vizinhos e ninguém tocou na família. Por quê? O lugar é em Betel. Quando você vem para Betel, tem proteção de Deus. Quando você vem para Betel, tem honra de Deus. Quando você vem para Betel, tem presença de Deus. Então diga ao teu vizinho, não fique em Siquém. Vem para Betel. Aleluia. E aí chegou o momento do encontro. Lá estava o Esaú. Mandou uns soldados. E Jacó falou, passem, vamos dividir aqui, porque pode ser que meu irmão vai querer me matar, então fiquem vocês lá para o outro lado, vamos dividir aqui as coisas. Quando Esaú chegou, Jacó se humilhou na presença de Esaú, nem precisava disso, porque quem tem Deus não precisa se humilhar na presença de ninguém. O Esaú veio, abraçou ele, beijou, mas foi tudo da boca para fora, né? Aquela hipocrisia, né? Oi, tudo bem? Ah, se eu pudesse dar uma facada, não sei se ia ver. Aquela hipocrisia, né? E abraçaram ali, choraram. Aí Jacó foi para Betel. Quando falo dízimo, é dízimo de tudo que Jacó tinha, até dos filhos. Em Betel, que ele chegou na casa de Deus. Deus, então, até os filhos. Ele falou, você prometeu? Então lá na frente eu vou pegar uma tribo aí. A tribo de Levi. Mas espera aí, pastor. Jacó, nos últimos dias da vida dele, Levi não foi rejeitado? Vamos ler em Gênesis 49 o que aconteceu, uma palavra profética no último dia da vida de Jacó. Gênesis 49.
aqui é o último dia da vida de Jacó, e Jacó reúne os filhos e vai dar uma palavra para cada filho. No versículo, capítulo 49, e versículo 5, diz assim: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência, porque vocês mataram lá as pessoas, lá os siquenitas. No seu conselho, no versículo 6, no seu conselho não entre a minha alma. Com o seu agrupamento, a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-eis em Jacó, e os espalhareis em Israel. Então o Deus usando a boca do Jacó para dizer: Simeão e Levi, minha alma não vai se ajuntar a vocês. Vocês são violentos, vocês mataram inocentes. Mas, irmãos, quando o Senhor vê alguém arrependido e quer, tirar esse karma da família, como foi um casal. Lá no livro de Êxodo diz que Satanás entrou na vida de Faraó, vão matar todos os meninos. E essa família de levitas, descendente de Levi, um homem chamava Anrão, a mulher chamava-se Joquebede. O Anrão disse: o faraó falou que se casar e nascer menino vai matar os meninos. Meu bem, agora como é que nós vamos fazer, né? Nós vamos casar. Mas e aí? Nós vamos casar e ter filhos. Por quê? Porque nós servimos a Deus. Mas a coisa vai ficar feia, como é que vai ser? E casaram, tiveram filhos. Não, logo 3. Primeiro, Anrão. Segundo, Miriam. E terceiro, Moisés. Moisés pequenininho ainda, os soldados passavam, aquele criança cresceu, não podia tomar banho de sol. A criança, o bebê tem que tomar banho de sol. Moisés não pôde tomar banho de sol. A criança tem que chorar para fortalecer as cordas vocais. Moisés não podia chorar. Quando Moisés chorava, já ia lá tampar com alguma coisa a boquinha dele, para não fazer barulho. Chegou o momento, a criança estava crescendo, alguns meses. A mãe falou: não tem o que fazer. A mãe ficou desesperada: não quero levar o sangue dele sobre a minha cabeça. O pai debaixo do chicote, na escravidão do Egito. A mãe pega, calafeta o cestinho, põe Moisés e coloca no rio. Não por coincidência, mas por cristocidência. Naquele exato momento, irmãos, que ela põe o cestinho, essa parte eu gosto muito, que ela põe no carriçal, e ali descia justo a princesa, filha do faraó, com as suas empregadas para tomar banho no rio. E ela ouviu um choro. Ai, tem alguém chorando. Vai lá. Pegaram, é uma criança dos hebreus. Trouxeram para ela. Ai, que menininho mais lindo, vai se chamar Moisés, tirado das águas. Mas a Miriam, a irmã de Moisés, estava seguindo, estava ali abaixadinha, no meio, atrás da moita, só observando. E quando a princesa pega a criança, a Miriam apresenta-se. Aqui Moisés é um tipo de libertador na Bíblia Sagrada, um tipo de Cristo, um tipo de libertador. E a Miriam é um tipo de igreja. Quem está seguindo o libertador vai ter as bênçãos. Quem está seguindo o libertador vai ter vitórias. Meia dúzia atendeu. Quem está seguindo o libertador vai ter as bênçãos. E quem está seguindo o libertador vai ter vitórias. Lá estava a Miriam, é um tipo de igreja. Você quer que eu vou chamar alguém para cuidar do seu filho? Por favor. Foi lá. Mamãe, a princesa achou o Moisés, colocou o nome de Moisés, vamos lá. Chegou lá, a princesa falou: a senhora pode criar essa criança para mim? Claro que posso. Mas não vai ficar assim não. Eu vou te pagar. Só Deus faz isso. E quando o menino estiver grandinho, você traz ele de volta, porque ele vai estudar no colégio particular do Egito. Vai aprender aramaico, vai aprender hebraico, vai aprender todas as línguas daqui, vai aprender a ciência no Egito. A Bíblia diz: e Moisés conhecia toda a ciência do Egito.
Moisés foi criado, irmão, para ser um faraó, passou por toda a ciência. Deus não vai chamar ninguém despreparado, não. Esse negócio de jovem que não querer saber de estudar, você vai virar, irmão, lá no futuro, sinto muito te falar, mas você vai virar um Zé Ninguém. Porque Deus chama preparados. Moisés foi preparado, falava vários idiomas, falava várias línguas, era um homem preparado. Quando Deus chamou, estou aqui, Senhor, o que o Senhor precisa? Eu sou meio gago de boca? Tá bom, vou mandar o Arão no seu lugar. Se eu tenho vergonha, o Arão vai falar, você vai falar para ele e eu vou usar a tua boca. Mas, Senhor, mas não dá. Dá, Moisés, pode ir que eu sou contigo. Deus nunca vai chamar ninguém que não quer nada com nada. Por isso, jovens, estudo, escola, aprendizado, fazer curso, computação, faculdade, falar outro idioma, preparar-se. Porque os filhos das trevas, a Bíblia diz que são mais perto do que os filhos da luz. Enquanto muitos ficam horas e horas no telefone, os filhos das trevas estão horas e horas nos livros, estudando. Aí os maiores empregos, está lá os filhos das trevas. E os filhos da luz, ficou muito bobão no telefone. Preparo. Deus dá as condições. É fácil? Lógico que não. Se fosse fácil, não precisava. Como é que se canta a vitória? Quando passa pela guerra. Então, você pode ser difícil, mas você tem um Deus que deixa as coisas fáceis. Prospera na sua vida. Esteja preparado para não ser enganado, para você ser cabeça e não cauda. E Moisés foi tirado das águas, foi criado como faraó, e depois ele volta. E aí por que então que Deus rejeitou momentaneamente a tribo de Levi? Até que chegou um casal corajoso. Se tem alguém de coragem, o cara, mas esse negócio, mas tem as maldições hereditárias, né? Meu pai era alcoólatra, minha mãe não sei o quê. Irmão, você é corajoso, aceitou a Cristo, eis-me aqui, acabou. A maldição, o diabo vai caçar esse aqui alcoólico, vou caçar outro. Quando chegou aqui, acabou, porque o sangue de Jesus já te libertou. Oh, glória, não existe mais maldição. Agora, quer colocar o nome na boca do sapo? Pode pôr. Quer pôr o nome na formiga? Pode pôr. Quer fazer magia negra? Pode fazer. Quando chegar por um caminho, eles vêm, mas por 7... tem que sair, porque Deus libertou. Não vale encantamento contra Jacó, não vale palavra negativa, não vale mal olhado mais na sua vida, não vale olhar de inveja, não vale colocar a boca no sapo, o nome na boca do sapo. Jesus já libertou, irmão. Se alguém fazer isso, vai ter que falar com ele. Eu vi alguém, um satanista, falando, quando nós fazíamos os trabalhos, nós íamos lá no cemitério, e aí quando vai mexer em algum túmulo de crente, ouve aquela voz, não mexe aí não, esse é meu. Davi, irmão, está lá o túmulo dele até hoje. Quantas guerras teve em Jerusalém? E o túmulo continua lá. Se alguém mexer como desenterraram e jogar aquele morto, vai ressuscitar, porque tem unção nos ossos ainda. Pode bater, mexer lá, não desonra os ossos de Eliseu, não, deixa lá. Se jogar um morto lá junto, vai viver, porque quem tem unção na vida é assim. Eliseu. Jacó teve um encontro com o irmão. Se perdoaram, né, aparentemente, mas a Bíblia diz, no versículo de número 11, do capítulo 1 de Amós, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada, baniu a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo em Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Os edomitas tiveram castigo. Está claro para nós que a palavra de Deus se cumpriu. Os edomitas construíam as suas casas na rocha. Um dia Indiana Jones foi fazer um filme lá, eu não lembro o nome do filme, mas a cidade eu sei, chama Petra. É uma cidade nas rochas. E ali os edomitas construíam as suas casas nas rochas. As muralhas eram de rochas. Como é que vai transpassar uma muralha de rocha? Eles estavam confiados que eles poderiam ter feito isso e odiar os irmãos.
baniu a misericórdia deles. Aqui quando fala que eles despedaçaram, a mesma coisa que um animal despedaçando a presa. O ódio de uma pessoa contra uma pessoa. Para sempre estavam irados, desde os primórdios, e Deus baniu esse povo. Um dos últimos relatos dos idumeus, que era o povo de Edom, idumeu, é um dos reis Herodes, um dos Herodes. Tinha um edomita também, que era chefe dos pastores de Saul. Quando as pessoas não andam na presença de Deus, elas são atraídas por toda a gente que não presta. Pode perceber. As pessoas que se afastam de Deus, as amizades é tudo decadência. Tudo gente que não presta. E Saul tinha um líder lá, nos pastores. Esse líder matou sacerdotes. Esse líder inventou as coisas de Davi. Esse líder foi terrível. E Saul confiava nesse líder e desprezava as amizades de Deus, e desprezava a amizade com Deus. Muito cuidado com o seu rol de amigos. Se não professa a fé que você professa, não é para cortar a amizade, não. Mas é para parar de trocar segredos. Porque um ouvido que você dá num conselhamento de uma pessoa dessa, a ruína chega. E também não é para cortar amizade, mas é para cortar alianças. Alianças fazemos com quem é de Deus. O pastor Fernando disse hoje pela manhã, quando Josafá fez uma aliança com Acabe, ele atraiu para si a ira de Deus. Muito cuidado, isso aí é muito perigoso. E a Bíblia já está recheada de pessoas que fizeram alianças com pessoas que não eram de Deus. As pessoas vão chegando na nossa vida sorrateiramente, irmãos. E a gente tem que clamar, Senhor, me dá discernimento, Senhor. Para não ser enganado. Porque a vozinha me dá discernimento para não ser enganado, Senhor. Para não fazer aliança errada. Para não atrair para mim a sua ira. E o Senhor tem um dom chamado discernimento de espíritos. E esse dom não pode faltar. Posso julgar? De maneira nenhuma, mas posso avaliar. Toda árvore produz um fruto. Todo ser humano produz um fruto. Toda árvore, o Senhor diz, as árvores produzem os frutos. Cada um produz o seu fruto. O ser humano também é assim. Todos nós produzimos o nosso fruto. E isso você pode me avaliar e eu posso te avaliar, mas não posso te julgar. Na avaliação você vai ver se é de Deus ou se não é. Se não é de Deus, características de um homem de Deus. Quando as pessoas dizem, a mulher submeta-se ao marido. Irmão, uma mulher não vai se submeter a um homem vagabundo. Uma mulher não vai se submeter a um homem que não está nem aí para a família. Uma mulher não vai se submeter a um homem que é uma mulher que sai para trazer o sustento e o homem fica com o pé para cima dentro de casa. A Bíblia diz, do suor do seu trabalho, homem, você traz sustento para a tua casa. E a mulher a roda, cuidando da casa. Se houver uma aliança entre marido e mulher, bem, você pode trabalhar para me ajudar, não tem problema, nós vamos junto. Ok, Deus assina embaixo. Se não, o homem tem que sair para trabalhar e trazer o sustento para casa. É a Bíblia. Uma mulher não vai se submeter na vida de um homem que fica lá no celular, não lê uma Bíblia. Submissão não é que a mulher vai ser escrava do marido. Submissão é, eu estou vendo como Sara, eu estou vendo que o meu marido Abraão é um homem de Deus. Ele ora, ele lê Bíblia, ele anda pela fé. Eu me submeto não por obrigação, mas eu estou aqui para ajudar ele. Deixa eu ver quem entende isso. Isso é muito sério, irmãos. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa, mas não fala ao contrário que a esposa deve amar o marido. É estranho isso, né? Maridos, amai a vossa esposa. Mas não fala, esposa, ama o seu marido. Não fala isso. Porque a mulher, quando ela é amada, ela retribui em dobro para o marido. O marido que ama, cuida da esposa. Ouve a esposa. É gentil com a esposa.
Olha para onde Deus está levando o culto. É cordial com a esposa. Por que Deus está levando para o culto? Porque esse povo aqui, qualquer coisinha era divórcio. Uns maridos brutamontes, mal educados, boca dura, tratava a esposa de qualquer jeito. Quando isso acontece, irmão, as pessoas às vezes me procuram. Pastor, quero divórcio. E nós não podemos aceitar isso. Não, mano, não é assim não. Pastor não dá mais. É que o senhor não vive lá em casa. Aqui na igreja, o pastor é um anjo, mas lá em casa grita, bate, é mal educado, é grosseiro. Aí eu sempre, quando eu chamo para a conversa, senta aqui. Como é que era no começo? Era chocolate, era bombom, era flor. Por que acabou? Era diálogo. E agora? Agora é só grito, chega do serviço, se tranca no quarto, se vai chamar, está irritado. Aí a gente chega e vai orientar, muda momentaneamente, depois volta tudo de novo. É estúpido, é grosseiro. Como é que uma mulher vai querer um homem desse? Aí a gente sofre ainda, porque não pode divorciar. Aí a mulher fala, então vai lá viver com ele. Vai lá viver com ele, para o senhor ver o que é. Aí, irmão, não tem o que a gente falar, porque ficamos numa esquina. A mulher ora, o marido não quer mudança. A mulher busca, o marido não quer nada com nada. Ainda é estúpido, grosseiro, indelicado. Mas para conquistar, meu amor, como você está bonita, está aqui uma flor, está aqui um bombom, agora é só coisa. Não há mulher que aguente. Por outro lado também, mulher tem as mulheres descabeçadas. Está vendo o marido ali fazendo o papel dele, e ela descabeçada, e vai para lá, parece criança. Vamos crescer nesta noite, porque isso aí é um contexto que acontece numa sociedade. Essa sociedade aqui, infelizmente, começou na família. Começou a desconstrução na família. Cresceu uma sociedade de filhos sem temor nenhum. E os edomitas odiaram. Depois o Senhor passa para os amonitas, para os moabitas, e aí chega por fim Israel, em Judá e também Israel. Vamos ver os pecados de Israel. Capítulo 2 de Amós, versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Olha só, corrupção no STF, vamos dizer assim. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Olha a situação que estava lá, os corruptos. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Traição no casamento, orgia, pai e filho junto nas baladas, saindo com a mesma mulher. Versículo 8. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas. E na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Esses corruptos, eles davam sentenças contra o pobre, pegavam o dinheiro, compravam as suas roupas, olha só, se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. Os pobres deixavam até as roupas como empenhadas. E na casa do seu Deus os corruptos bebem o vinho dos que foram mutilados. Parece que Deus coloca uma luneta no passado refletindo ao futuro. Toda a classe pública, tirando policiais, professores, que para mim tem que ganhar muito bem. Mas quando se fala em ministros, juízes, deputados, ministros que um vinho tem que ser envelhecido, enquanto um pobre não tem uma casa para morar, estão tomando vinho de 6, 7 mil reais. Quando essa situação fica catastrófica, o povo
paga os impostos. Hoje, para você poder trabalhar com o seu carro, uma fortuna. Gasolina para lá de R$5, o álcool pareado com o preço com a gasolina. Parece que o profeta Amós está, além do tempo dele, está jogando e refletindo para o nosso tempo. Deputados com auxílio disso, auxílio dentário, auxílio daquilo e daquilo outro, e o povo sem auxílio nenhum. Uma lata de óleo hoje, ainda bem que está na garrafa de plástico agora. Imagina se foi na minha época aquele óleo soia na garrafa de ferro. Imagina o preço que ia estar isso aí então. Já está para lá de 9, 7, 9 reais. O imposto sobre o povo, e esses bebendo seus vinhos. A alimentação é as lagostas, não é qualquer tipo de alimento. E o povo pagando, como esses aqui estavam. Vem o juízo de Deus aí, como veio nesse tempo. Todavia, Deus vai fazer a nação se lembrar. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como os dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruiu seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos profetas nazireus. Não é assim, ó filhos de Israel. Deus falando com a nação, eu fiz o bem para vocês. Agora os juízes estão colocando as suas regalias, multando os povos. A política nacional de vocês estão aumentando os impostos, vocês estão parecendo Salomão, para manter a sua vida luxuosa, para manter os seus salários, super salários, assinando decretos para passar do teto. E é bom que esse culto é gravado na internet, porque o profeta tem que falar a verdade. Pode até ir preso, mas tem que falar a verdade. Nos seus banquetes, banqueteando com dinheiro dos pobres, onde os pobres estão lá pagando os impostos pesados e eles banqueteando. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia. E o Senhor vai fazer justiça. E eu não estou reclamando, porque pode aumentar o imposto que quiser aumentar. O Senhor sempre vai abençoar a vida dos que são dele. Mas eu estou falando a respeito da vida daqueles que não têm o que comer, irmãos. Enquanto você almoçou hoje, tem gente que está com fome ainda. Enquanto você tem uma casa para morar, tem gente debaixo da ponte. E esses ganhando super salários. As crianças, esses que são do departamento público, eleitos pelo povo, por que não poderiam nos hospitais públicos? Por que os filhos não poderiam estudar em escolas públicas, já que eles são do povo, da classe pública? Mas quando ficam doentes, vão para o Albert Einstein. Quando ficam doentes, vão fora do país. Os filhos dele não vão à escola pública, vão à escola particulares. Vem vindo um juízo de Deus aí. Deus não vai permitir isso. Como não permitiu nesse tempo aqui. E Deus fazendo lembrar, como também faz lembrar essa nação, onde nós estamos aqui nessa pátria amada chamada Brasil. Até um tempo atrás, importava a alimentação, o país não tinha tecnologia. Aí o Senhor foi abençoando as cabeças pensantes do campo, e hoje o país exporta. 12% da população do mundo come do alimento que é produzido aqui no Brasil. E quando alguém quer fazer algo diferente, não que eu sou a favor de qualquer presidente, mas eu tenho que orar por ele. E também não sou favorável a ficar passando a mão na cabeça de filho que está envolvido também nas suas coisas. Mas que o Senhor levante alguém na nossa nação honesto, alguém que leve essa nação adiante. Haja vista, irmãos, que nós sabemos que no decorrer dos anos é para deteriorar. Mas tinha um rei na Bíblia, eu sempre lembro isso, que por mais que o povo pecou, Deus está
está derramando a ira, aquele rei se arrependeu e levou a nação ao arrependimento. Então o Senhor abreviou aquilo para aquela nação viver o melhor da terra. Quando aquele rei morre, aquele povo volta de novo no pecado, aí Deus descarrega a ira, como descarregou e tirou o povo dele da terra prometida. Que Deus levante alguém nessa nação, para que o povo dele continue comendo o melhor da terra, para que se haja mantimento em todas as casas, para que se haja alimentação para todas as pessoas, para que todos, assim como cada um de nós aqui que alimentamos hoje, que todos sejam alimentados, para que não fiquem na rua, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e de todas as nações do mundo. E o Senhor traz a lembrança nos dias de Amós. No decorrer dos capítulos, principalmente no capítulo de número 5, para nós encerrarmos, capítulo de número 4, melhor dizendo, o versículo 12, Amós capítulo 4, versículo 12, diz o texto: portanto, assim te farei, ó Israel, e por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Essa palavra, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus, não é numa colocada em algo benéfico para a nação. É uma palavra colocada em algo maléfico. Israel, vocês vão ter um encontro comigo. É a mesma coisa, quando eu fazia arte, meu pai trabalhava, minha mãe falava, a hora que o seu pai chegar, você vai ver. Quando meu pai chegava, eu escondia, debaixo da cama, e ficava escondido lá. É a mesma coisa, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Porque quando meu pai chegava, minha mãe falava, para quem trabalha à noite, né, irmãos, o sono é complicado, então aí fica irritado muito fácil. Meu pai não buscava a Deus, então era dobrado. Aí ele ia atrás de mim, cadê ele? Aí o meu irmão já está escondendo o guarda-roupa e eu debaixo da cama. Ele ia com aquela cinta. Eu não sei como aquela cinta buscava eu debaixo da cama. Pá! É esse encontro aqui que Deus está falando. Israel, vocês pecaram, agora vocês vão se preparar para encontrar comigo. Então, muito cuidado na nossa maneira de viver. Que essa palavra de forma negativa seja sem efeito em nossa vida. Por quê? Que nós venhamos a viver o capítulo 5 e o versículo 4 de Amós. Vamos ler no telão. Capítulo 5 e versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Quem busca a Deus, Deus diz, serei achado de vós, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem busca a Deus, Deus diz, então buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando Deus vê no nosso ser a vontade de buscá-lo, ele já estava, eu penso comigo assim, só de Deus pensar em nos abençoar, as bênçãos começam a chegar. Quando ele concretiza o pensamento dele, é recalcada, sacudida e transbordante. Só de Deus fala, eu vou olhar para ele porque ele está buscando. Pronto, as bênçãos começam a chegar. Quando ele concretiza o olhar, meu irmão, aí é bênção sem limites. Estejamos em pé. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Buscai-me e vivei. Aleluia. Meus irmãos, assim como nesses tempos do profeta Amós, onde todos esses reinos receberam seus castigos, bem como Israel e também Judá, haja vista que foram espalhados, isso é uma verdade, também nos nossos dias, as nações receberão seus castigos. As nações receberão seus castigos. E o Senhor está, nesse exato momento, sendo longânimo. Lá em Pedro fala, porque o nosso Deus é um Deus longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. A longanimidade de Deus, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento.
Então essa longanimidade tem alcançado nações, alcançado países, e ele, depois do último dos gentios que se converter, ele vai tirar a igreja daqui. E quando ele tirar a igreja daqui, a situação vai ficar feia. Então, nesses dias de crise, né, nessa questão do vírus que chegou no nosso século, esses vírus já fizeram parte da Bíblia Sagrada. Um dia, o rei Davi ficou altivo e Deus mandou uma peste lá, morreu 75 mil pessoas. Era uma taxa alta para um país de Israel. E aí qual foi o segredo? O rei Davi se arrependeu rápido, comprou a eira de Araúna. E aonde é a eira de Araúna, Salomão construiu o primeiro templo. Paulo, quando escreve aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ele estava com esse pensamento. Pecou, mas se arrependeu, superabundou a graça de Deus. Então nós sabemos que o mundo vai piorar, vai deteriorar. Mas enquanto você e eu estivermos aqui, nós somos a luz desse mundo. Por quê? Porque o Espírito dele está em nós. E o Espírito dele é luz. Enquanto estamos aqui, nós somos o sal da terra. Aleluia. Enquanto estamos aqui, o anticristo não pode fazer aquilo que ele bem entende. Porque a palavra dele diz, vós sabeis o que o detém. Quem detém a ação de Satanás é a igreja que reúne pela fé, é o homem que anda pela fé, é a mulher que anda pela fé. Vós sabeis o que o detém. Agora, quando nós sairmos daqui, aí ele terá um tempo de trabalhar aqui, porque ele é um cachorrinho com coleira, tem os seus limites. Vai, daqui a pouco Deus puxa ele de volta. Mas as pessoas que ficarem vão sofrer muito. E que Deus nos livre de cair nessas condenações. 2 anos antes, Deus alertou a nação. Vou mandar um terremoto. E o Senhor tem alertado ao povo, não é de hoje. Vem vindo um juízo. Vem vindo um juízo. O juízo chegou. Poucos ainda despertaram-se. Poucos ainda despertaram-se. E o juízo continua. Muita gente falecendo, uns sem conhecimento de Deus, outros afastados de Deus, e Deus é misericordioso que nos últimos instantes a pessoa se converte como ladrão da cruz e vai embora salvo. Ninguém aqui sabe o dia de amanhã, ninguém aqui sabe nada. Uns passaram pelo vírus, estão curados, estão aqui. Outros estão internados, se a gente tem orado, outros estão com sequelas. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso que nós devemos se apegar só em Deus, irmãos. Só Ele para nos livrar e mais ninguém. Curvemos as nossas cabeças. Aleluia. Buscai-me e vivei. Oh, glória a Deus. Pai, que o Senhor faça a nossa alma viver. Que o Senhor, ó Deus, avive e dê vida à nossa alma. Que assim como Amós, ó Pai, que não gostava, Senhor, da situação no tempo dele, assim também nós estamos protestando, Senhor, contra a situação do nosso tempo. Juízes vendendo sentenças, ó Pai. O povo, Senhor, sendo afligido, ó Deus. A inflação, Senhor, comendo alto, Senhor, como estava naquele tempo, está hoje. Senhor, age na nossa nação. Age nas nações, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, os nossos irmãos que estão internados nos hospitais, aqueles que estão em recuperação, aqueles que já recuperaram. Dá saúde para fazer as suas obras e viver as suas promessas, Senhor. Deus, que seja um tempo novo na nossa vida e que possamos, ó Deus, ir adiante, ó Pai, deixando as coisas que para trás ficam. Nós vamos à frente, adiante, para o prêmio da soberana vocação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento um minutinho, nós já vamos encerrar. Vou dar aqui os recadinhos. Glória a Deus. Amanhã nós temos então oração. 7h30 da noite, toda segunda-feira. Quarta-feira nós temos o nosso culto. Domingo pela manhã, escola bíblica, 9 da manhã. E domingo à noite, 7 horas da noite, o culto. E hoje quase que nós iríamos fazer culto no escuro. Glória a Deus. Eu estou vendo ali o irmão Leandro com a salva na mão. O irmão Leandro com a salva na mão, eu quero ler uma passagem em Gênesis capítulo 4, que nós vamos orar para apresentar nossas ofertas.
Gênesis capítulo 4, versículo 2, diz: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Olha no versículo 3. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho. Versículo 3. Aconteceu que no fim dos tempos, versículo 4, Abel trouxe as primícias. Por isso que nós dissemos sempre que o Senhor merece ser honrado com as nossas primícias. As primícias da nossa renda, quando chegam os valores financeiros em nossa mão, a gente tem que separar as nossas primícias. A palavra de Deus nos orienta, tudo que está na Bíblia eu acredito e sigo, que nós devemos reservar 10% da nossa renda, as nossas primícias. Acabamos de receber o lucro ou o pagamento, primícias. E oferecemos a Deus as primícias. Por isso que quem recebe o pagamento e sai pagando as contas, depois ele vem entregar as primícias, não é primícias, porque aí já cai no erro de Caim. Caim ofereceu no final dos tempos. Abel ofereceu nos princípios. Tudo que nós vamos fazer na casa de Deus, seja adorar, seja contribuir, seja lá o que for, tem que ser tudo pela fé. Eu tenho que ter fé naquilo que estou fazendo. E Deus me pede as primícias. Falo por mim. Quando o meu pagamento cai, uma parte vem dinheiro, outra parte vem no banco. O do banco eu já pago, agora está tudo prático, né? Pix, Comunidade Evangélica Moraga, conta da igreja. O restante, separa os valores e põe no envelopinho. Recebi, o Vale antecipou anteontem, dia 18, anteciparam. Pix, hoje pela manhã, já ofereci as minhas primícias. Aquilo que Deus pede. Aí sim a bênção chega, irmãos. Deus não precisa de dinheiro aqui de ninguém. Mas quando Ele pede é porque Ele quer ajudar alguém. Quer fazer algo na vida de alguém através da nossa vida. E não tem coisa melhor. A gente vem, paga o aluguel aqui, do domingo de manhã vira uma festa espiritual, criança aprendendo, jovem aprendendo, todo mundo aprendendo a palavra. O que sobra de recurso, eu disse ao pastor Fernando ontem, igreja não tem que ter reserva em banco. Igreja tem que ajudar as pessoas, não espertalhões. Não aqueles que ficam de pé pro alto e querer a igreja da igreja. Isso aí não. Ninguém aqui é bobo. Mas a igreja, esse casal que tem acompanhado o pastor Fernando e a pastora Zilda, vai nas casas, vê a situação, vê se não é gente espertalhona, Deus toca no coração, ajuda. Reserva da igreja, paga a água. Se tiver um irmão com aluguel atrasado, paga o aluguel do irmão também. Mas com a unção de Deus dando sabedoria e discernimento, para não ser enganados. Nós pedimos fraldas para uma irmã que está precisando de fralda. Se não entrar, a igreja tem reserva, vai lá e compra um monte de pacote e leva para a irmã. É assim que agimos. E é assim que deveria ser todas as igrejas. Não é para ter dinheiro em banco. Futuramente nós vamos comprar o nosso terreno. Era para ter comprado já. Mas devido à pandemia nós esperamos um pouco, mas no fim do ano nós vamos comprar. E nós vamos construir uma congregação e alguém vai pastorear lá. Enquanto isso a gente vai ficando aqui até o dia que Deus quiser. Depois nós vamos para lá, para outros lugares. Enfim, fazer o evangelismo. Onde nós vamos comprar? Onde não tem igreja nenhuma. Porque nós não vamos edificar em coisas alheias. Nós vamos edificar onde não tem igreja nenhuma. E ali Deus vai levantar alguém para nos ajudar ali, pastorear aquele povo. E assim tem sido. Por isso que as nossas contribuições, quando o Senhor nos pede, tem que ser as nossas primícias. E eu disse aqui já algumas vezes, nós não devemos ofertar. Nós devemos primeiro trazer as primícias. Se Deus tocar no nosso coração lá na frente para ofertar, já não é primícias, é a nossa oferta. De gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos faz. Mas as primícias é o que Ele nos pede. Separa, reserva, pela fé, a 10ª parte daquilo que chega à sua mão. E pede a Deus sabedoria dos 90% que fica na mão. Porque senão, escorre pelos nossos dedos.
A mulher pede sabedoria a Deus, há diálogo na casa, entendimento. Não faz conta à toa. Nessa época não é época de ficar fazendo muitas contas. É época de andar mais tranquilo e você poupar para viajar com a sua família, investir na sua família. Não tem coisa melhor do que sair com os filhos. Pastor Rodrigo veio ontem aqui. Falou, pastor, eu vou deixar minhas primícias aqui, mas não tem coisa melhor, vou fazer minha viagem amanhã. Vai eu, minha esposa e meus 2 filhos. Não tem coisa melhor que porque Deus abençoou, pastor. Ele falou, não vou nem com o meu carro, já aluguei outro carro, porque Deus abençoou. E sai fazer a viagem com os filhos. Vai conhecer lugares bonitos. Minha esposa falou, que dia que nós vai? Ontem ela já cobrou eu, que dia que nós vai viajar de novo? Está chegando a hora. Então isso é para os filhos de Deus. A gente socorre os necessitados. A gente socorre, Deus abençoa mais ainda a nossa vida para nós conhecer lugares bonitos com a nossa família, com nossos filhos, com amigos, irmãos em Cristo que quiser ir, vamos também, não tem problema não. Não sendo dia que vai descaracterizar o culto, nós devemos ir. E assim Deus tem feito. Por isso é importante, para contribuir aqui nesta obra, tem que ser as primícias, primeiras primícias, e não pode ter raiva de ninguém no coração. Senão não tem como você contribuir também. Se você ter raiva de alguém no seu coração, não tem como você chegar e contribuir. Não contribua. Tem que estar com o coração purificado em paz. Que adianta a pessoa contribuir com o ódio do outro, aí daqui a pouco dá um piripaque, morre infartado, acabou. Adiantou alguma coisa colocar dinheiro na salva? E o dinheiro, irmão, quando é colocado na salva, tem que ter sangue nosso. Tem que ter suor, tem que ter trabalho. Alguém diz, pastor, posso jogar na loteria? Eu respondo rápido. Ué, por que você vai jogar na loteria? Não, porque vai que eu ganho lá, né? Ué, o seu Deus não é capaz de te prosperar? Ou sua fé não alcança isso? Então, temos o que comer, o que vestir, esteja contente. Porque se eu fazer uma fezinha, eu vou construir a igreja aqui. Irmão, Deus precisa lá de ajuda de homem? Deus quer a nossa fé. O justo viverá pela fé. Senhor, eu abençoo esses irmãos que vão contribuir nesta condição, com o coração em paz, que separaram as suas primícias e trouxeram aqui, Senhor. E esse dinheiro agora é apresentado diante do Senhor. Nós vamos, Senhor, já pagamos as nossas contas e agora vamos ajudar os nossos irmãos, ó Pai. Aqueles que realmente necessitam, Senhor. Não somente aqui, mas de outras igrejas também, Senhor. Primeiro os domésticos da fé e depois, Senhor, as pessoas que precisam. Em nome de Jesus. Amém. Se você está assim nessa condição, pode contribuir ao Senhor, colocando na salva. Estejamos em pé, enquanto os irmãos vão contribuindo. Glória a Deus. Vamos embora, abençoado? Falei para minha esposa, amor, hoje o culto vai ser mais rápido. Mas olha só, passar um pouquinho do horário. Senhor, despede o teu povo debaixo dessa palavra. Dá uma rica noite de sono para cada um. Um passeio para aqueles que vão passear, um bom passeio, ó Pai. Guarda, Senhor, nós nessa vinda e na nossa ida para o nosso lar. Protege de todo mal em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos nós agora e sempre. Amém. E eu quero dar uma saudação de bem-vindos para o Diego e para a Amanda. Cadê? Está ali? Deus abençoe o Diego. É o Diego Ventura? Rapaz, que Deus abençoe. Mecânico. Essa igreja é a igreja dos mecânicos, né? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Aleluia. Deus abençoe. Harold mecânico, Alexandre mecânico, Rony mecânico, Diego mecânico, Juninho, cadê o Juninho? Está aí hoje? Juninho eletricista. Tá só os meninos. E assim vai. A igreja dos mecânicos, do policial, Renato policial, do cabeleireiro, Gu cabeleireiro, corta o cabelo com o Gu. O meu não tem quase. Pasteleiro Rovilson, irmão André da Agropecuária, compra ração lá com o irmão, ajuda o irmão lá. O produto veterinário. O irmão Oswaldo, que faz telinha para casa, varal. O André caminhoneiro. Ajuda os irmãos que trabalham por conta. Deus abençoe. Deus abençoe. Olá,
Comunidade Evangélica Moraga. Seja esse canal do YouTube? Não! Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa! Posso crer.